gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é um tema bastante conhecido, certo? Que é sobre a armadura de Deus, uma análise de Efésios 6, certo? Mas antes de começar esse vídeo, como é de praxe, de costume, quero pedir a você, Vossa Senhoria, que ainda não é inscrito no canal Cristo em Evidência, que se inscreva aqui no botãozinho inscrever-se, ative o sininho com as notificações, tá certo? Curta, comente, compartilhe, divulgue, tá bom? E ajude aqui o canal Cristo em Evidência, certo? Mas agora vamos realmente para o que interessa, que é a nossa análise da passagem bíblica, certo? Que diz assim, pessoal, especificamente dos versículos 10 ao 20 da carta de Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, certo? E antes de ler aqui a passagem bíblica, é interessante salientar que a carta de Efésios, o livro de Efésios, foi escrito por Paulo, certo? Na prisão. Então, a epístola de Efésios entra na categoria de cartas escritas na prisão pelo apóstolo Paulo, certo? E agora vamos fazer a leitura, que diz assim, ó: a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a sorte de perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir e fechar da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado falar, como me cumpre fazê-lo, certo? E aí, pessoal, essa passagem de Paulo é bastante atual, é bastante interessante para nós cristãos. Por quê, Mirles? Porque, na realidade, Paulo está falando aqui de uma luta, de uma guerra espiritual. Na atualidade, há muitas pessoas, por aí afora, que pregam esse evangelho cool, esse evangelho oba-oba, que falam que essa questão de guerra espiritual é uma questão ultrapassada, é algo que não existe, é algo que não é recorrente. Mas, na realidade, pessoal, nós temos que compreender e perceber que nós vivemos um mundo físico e material. E que esse mundo físico e material sofre sim fortes interferências do mundo espiritual. Nós temos que entender que há um mundo metafísico, Os filósofos da Grécia Antiga já tinham essa noção de mundo espiritual. Então eles diziam assim, olha, nesse mundo aqui, há um mundo além do mundo físico, que é o mundo metafísico. E nós temos que entender que nesse mundo há guerras espirituais constantes, como o apóstolo Paulo fala aqui. Há um mundo de potestades, há um mundo de demônios que estão lutando constantemente para interferir no mundo em que nós vivemos, trazendo caos e desordem para a vida das pessoas, certo? E nós temos que compreender também que, como Paulo fala aqui, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as pessoas, mas a nossa luta é sim contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o príncipe da potestade do ar. Então nós temos que entender que muitas pessoas, na atualidade, são às vezes usadas pelo próprio maligno
para difundir ideias contraditórias, para difundir filosofias, heresias, para difundir muitas vezes ensinamentos errôneos, trazendo dúvidas, incertezas, desordem para a mente de muitas pessoas. E se nós não tivermos cuidado, se nós não vigiarmos, nós acabaremos sendo presos disso. Então, por isso que Paulo fala, revistam-se da armadura de Deus, para que vocês estejam firmes, para lutar contra as ciladas do diabo, para lutar contra as tentações do diabo, e permanecer firmes, e estar constantes na palavra de Deus, na oração, na súplica. E o mais interessante, pessoal, é que Paulo faz uma analogia com a armadura de um soldado romano, porque naquela época nós podemos vislumbrar que há um mundo de batalhas, há um mundo em que os soldados vestiam capacete, os soldados vestiam aquele cinturão, vestiam aquelas alpargatas, aquelas sandálias bem revestidas. Então nós vimos que eles se preparavam para a guerra se revestindo com aquelas armaduras. Então Paulo faz exatamente essa comparação de forma didática, de forma compreensiva, para que nós cristãos possamos entender que nós devemos estar firmados na palavra. E é interessante também que cada objeto, cada parte dessa armadura tem uma relação com algo da palavra de Deus. E nós vamos aqui destacar, vamos aqui destrinchar todas essas partes da armadura, certo? Olha só o que Paulo fala. Paulo fala que nós temos que estar cingidos com a couraça da justiça, certo? O que é que nós podemos entender a respeito disso? Nós podemos entender que a couraça da justiça é a verdade da palavra de Deus. E nós temos que estar revestidos com essa verdade. Nós temos que estar protegidos com essa couraça. Nós temos que estar vigilantes para que nós não venhamos a incorrer no erro de praticar a injustiça. Porque como cristãos nós temos que propagar a justiça de Deus. Nós temos que propagar a verdade de Deus para este mundo caído, certo? Além disso, pessoal, Paulo fala que nós temos que estar envoltos, rodeados com a verdade da palavra de Deus, certo? Com o cinturão da verdade. Nós temos que defender a verdade, defender a nossa fé em Cristo. Nós não podemos simplesmente assistir à desordem que o mundo propaga e ficar calados. Nós temos que nos posicionar e mostrar para o mundo que há sim um parâmetro de verdade. E que não interessa o que o mundo diz, o que o mundo pensa, interessa o que a palavra de Deus diz. Então nós temos que estar revestidos com essa verdade, a fim de que os nossos pensamentos e a fim de que as nossas emoções estejam protegidas, certo? Outro fator aqui bastante importante que Paulo fala é em relação às sandálias do Evangelho da Paz. Nós podemos ver que no livro de Isaías, no capítulo 52, no versículo 7 especificamente, o profeta Isaías fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de Cristo, certo? E nós, como cristãos, temos que anunciar essas boas novas. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Tem uma frase do Spurgeon que é bastante interessante, ela é muito impactante, que diz assim, ó: todo cristão deve ser um missionário ou então é um impostor. Mirles, que frase é essa? Gente, é verdade. Porque assim, nós como cristãos temos que ser cartas lidas, conhecidas, propagadoras da mensagem de Cristo. Então nós temos que realmente ser autênticos, ser genuínos e mostrar para o mundo que a fé em Cristo é algo real e que Cristo é real e que Cristo não está morto, mas Ele vive e Ele reina, certo? Outra parte que também é bastante interessante é que Paulo fala que nós temos que embraçar sempre o escudo da fé. Isso significa dizer que nós temos que estar firmados na fé em Cristo, certo? Nós temos que estar firmados contra as heresias, contra as falsas doutrinas, contra os ensinamentos errôneos que muitas vezes são difundidos por igrejas que até mesmo se dizem cristãs, mas que muitas vezes pregam um evangelho cool, um evangelho apenas de comodidade, certo? E nós temos que estar firmes, embraçados com esse escudo da fé. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 11 a respeito dos heróis da fé.
E esses heróis da fé são homens e mulheres de Deus que nós podemos ver aqui na própria palavra, que o livro de Hebreus cita, né, como Débora, como Baraque, como Jefté, como Davi, Samuel, enfim, uma série de homens e mulheres de Deus que ficaram firmes na fé em Deus e foram vitoriosos. Então Paulo fala, embracem o escudo da fé e estejam firmados na fé em Cristo, certo? Outra parte bastante interessante da armadura é o capacete da salvação. No capacete da salvação, nós estamos realmente revestidos, com a mente protegida. E nós sabemos também, pessoal, que muitas vezes o diabo lança setas, né, na mente dos servos de Deus, na mente dos cristãos, para fazê-los duvidar da autenticidade do evangelho. Mas aí, se nós estivermos realmente firmados, vamos lembrar que a história autentica e comprova a existência de Jesus, a história autentica, descobertas arqueológicas, antropológicas bastante verdadeiras, né, bastante plausíveis para nós cristãos. E nós lembramos que o capacete da salvação nos protege a nossa mente, o nosso cérebro, os nossos pensamentos das ciladas, das setas, dos pensamentos diabólicos que muitas vezes sobrevêm para a mente dos cristãos. Devemos lembrar que a principal batalha, pessoal, é na mente. E é na nossa mente que nós devemos estar com os pensamentos elevados ao céu, com os pensamentos firmes em Cristo, para que nós possamos resistir. E quando esses pensamentos maus vierem, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo fala, estejam revestidos com a mente protegida e que vocês não sejam presas desses pensamentos satânicos e diabólicos, certo? Outro fato aqui bastante interessante, outra parte da armadura que nós devemos falar aqui é a respeito da espada do Espírito. A espada do Espírito é a própria palavra de Deus. Nós temos que estar constantes e conhecer essa palavra, porque nós vamos refutar as filosofias, as heresias com a palavra de Deus. Não é simplesmente um momento de sensações ou apenas uma experiência que vai nos firmar, mas é a palavra de Deus que vai nos firmar, porque a palavra de Deus é a maior profecia que nós podemos ter, é a maior verdade que nós podemos andar e vislumbrar, certo? E por último, pessoal, Paulo fala a respeito da oração. Nós temos que estar vigilantes na oração. Paulo nos alerta para estar vivendo uma vida de oração. E Paulo fala aqui, olha, eu sou embaixador em cadeias. Então nós temos que ser embaixadores em cadeias. Como assim, Mirles? Nós podemos estar num lugar em que pessoas são oprimidas pelo pecado, em que pessoas são oprimidas pelas hostes do mal, em que pessoas estão acorrentadas com ideologias, com filosofias que contrariam a palavra de Deus. E aí, como cristãos, nós temos que ser sal, ser luz, ser embaixadores em cadeias, manifestando o mistério do evangelho e fazendo conhecida a palavra de Deus, certo? E aí, pessoal, para finalizar este vídeo, eu quero deixar aqui um versículo que é bastante conhecido, que se encontra em 2 Timóteo, certo? Dos versículos 3 até ao 5, certo? Que diz assim, ó: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, certo? E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Então nós temos que realmente lutar essa batalha espiritual como bons soldados de Cristo, lutando o bom combate, guardando a fé, estando firme, constante, anelante e estando compreensivo de que o que Cristo tem para nós é muito maior do que as coisas que este mundo tem para nos oferecer. Porque este mundo, pessoal, não tem nada de bom para nos oferecer, mas a palavra de Deus sim tem algo realmente verdadeiro e genuíno para fortificar e firmar as nossas vidas, certo? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.